Oi gente, para quem não me conhece, eu sou Cileide, a professora de artes. Hoje nós vamos falar sobre o Adinkra. Você já ouviu falar em Adinkra? Quer saber mais? Então vem comigo. Bom gente, Adinkra, o que é isso? É um conjunto de símbolos ideográficos dos povos Akan, grupo linguístico da África Ocidental, que abrange a região de Gana e também a Costa do Marfim. Mas por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu considero importante a gente fazer estudos sobre a África, sobre a arte africana, sobre a cultura, sobre a história, né? E é importante também porque o povo africano ajudou a formar o povo brasileiro. Lembra daquela aula de história, provavelmente você teve sua professora, e que o povo brasileiro é formado por 3 povos principalmente, né? Os indígenas, que já estavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, os portugueses que chegaram aqui depois, né? E os portugueses trouxeram africanos que foram infelizmente escravizados. E durante muitos séculos a história da África ela foi negligenciada, né? Infelizmente boa parte do que a gente poderia ter aprendido sobre a África, boa parte do que estava presente aqui no Brasil já se perdeu. Mas a gente ainda tem muitas referências, muitos elementos, e um deles é o Adinkra. Eu não sabia disso, mas os Adinkras estão presentes inclusive nas grades de residências, né? Em forma de símbolos mesmo, que tem um significado por trás daquilo ali, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês o Sankofa, que tem 2 representações, né? Uma que é de um pássaro, de uma ave, com a cabeça virada para trás. Ela tá de frente, mas a cabeça virada para trás, né? Que faz uma alusão a você buscar a sabedoria do passado, você buscar as referências, né, dos antepassados. Eu acho muito bonito isso, porque segundo o Abdias do Nascimento, um grande pesquisador, o Sankofa traz essa referência de você olhar para trás, olhar para o seu passado, olhar para a sua história. Então é muito importante isso, especialmente para os brasileiros, né? Que infelizmente muitas vezes não valorizam muito a própria história, não conhecem. Então é importante que a gente, desde pequenininho, passe a estudar, a pesquisar mais sobre a nossa própria história, né? Sobre os povos que formaram o povo brasileiro, e em especial, né, a África. Aqui na Bahia a maior parte da população é negra e a gente precisa que essa população também seja representada nos espaços de poder. Então é importante que a gente conheça a nossa história. Então Sankofa ele traz essa referência extremamente importante. Segundo o próprio Abdias do Nascimento, a gente conhecendo o passado, a gente entende melhor o presente e acaba projetando, construindo um futuro. Então por isso que é importante a gente conhecer as nossas referências e sobre o que os nossos antepassados nos deixaram, tá? Então assim, é um Adinkra que acho que é um dos principais Adinkras, né? Um dos mais conhecidos. Aí eu estava pesquisando, né? Que o San significa, de Sankofa, o San significa retornar, voltar. Então, como ele tá um pássaro virado para trás, então ele tá olhando lá para o passado, para o que aconteceu antes dele, né? O Ko significa ir, né? E o Fá significa olhar, buscar. Então o Sankofa ele volte, significa, né? Volte e pegue. Então eu acho muito interessante essa representação do Sankofa. É importante a gente conhecer, é importante a gente também buscar o significado dos outros símbolos, que são vários, viu gente? São vários símbolos. E eu trouxe esse porque é um dos mais conhecidos e um dos que mais me chamaram a atenção.
com certeza o povo brasileiro precisa muito do Sankofa como uma referência, né, para o seu próprio desenvolvimento, seu próprio conhecimento. Nós vivemos em um país que infelizmente ainda existe racismo, e um racismo que inclusive é sistemático, é estrutural. Então a gente propiciar a população, a gente conhecer sobre a nossa história, isso vai fazer com que nós nos tornemos um povo com uma identidade fortalecida e que vai saber e ter orgulho, acima de tudo, da própria história. Apesar de todas as partes, né, bem tristes, doloridas, né, a parte que está se referindo à escravização, é importante a gente conhecer também qual é o legado desse povo para nós, né? Eles estão no nosso DNA, né? Nós fazemos parte disso. Então é importante a gente buscar esse conhecimento da nossa própria história. Há também um outro símbolo do Adinkra. Além do pássaro com a cabeça virada para trás, tem também um símbolo que tem um formato de coração. Este, com certeza, já vi em grades de residências aí por Salvador. Então, este símbolo também significa aprender com o passado. Você olhar para o passado, para aprender com ele, para colher, né? Coletar informações, coletar um pouco da história dos nossos antepassados, para entender o presente e construir, né, um futuro melhor. Se posicionar, construir algo novo, construir algo baseado, tendo como referência o nosso passado. Então, gente, é isso. Eu vou fazer um passo a passo para a gente fazer uma produção em uma camisa, tá? Utilizando um símbolo Adinkra, o Sankofa. E aí você acompanha. Se não tiver com material por enquanto, pode fazer desenhos também dos símbolos, ok? E aí quando você tiver com material, que é tinta para tecido, uma camiseta, uma camisa, e você também pode utilizar EVA ou então um papelão mesmo. A gente vai fazer uma espécie de carimbo para poder estampar a camisa, tá bom? Com o símbolo do Sankofa. Bom, gente, para fazer esta atividade você vai precisar de um rolinho, ou pode ser pincel mesmo, tinta para tecido, na cor que você quiser, na cor que você tiver em casa. Você vai precisar também de um papelão, também EVA. Quem não quiser usar o papelão, poderá usar o EVA. Bom, o papelão ou o EVA vai servir justamente para poder você fazer o desenho do Adinkra. Uma bandeja de isopor também, ou qualquer recipiente para poder colocar a tinta, para poder passar o rolinho ou o pincel para poder pintar, né? Aqui você pode observar que a gente tem uma base de papelão. E aí você pode fazer o desenho ou no papelão mais grosso ou no EVA. Faz o desenho, contorna, depois recorta e cola em uma outra base. Inclusive pode ser feito até com a bandeja mesmo de isopor, tá? Aí você coloca a tinta em um recipiente, pode ser tampa de algum pote, qualquer recipiente. Eu estou usando aqui o pratinho de isopor, mas você pode usar qualquer recipiente, tá? Para colocar a tinta. Lembrando, se não tiver o rolinho, pode ser o pincel mesmo. Aí você vai pintar depois de seco, né? Depois de colar a forma que você recortou. Este aí é o Sankofa, que você pode desenhar no papelão, ou você pode também desenhar em um EVA, recortar e colar em cima de uma base. No caso aí eu estou usando papelão e EVA, mas poderia ser só papelão. Se você achar que ficou muito baixo, pode recortar 2 vezes, 3 vezes e colar um em cima do outro, para poder ele ficar em alto relevo
e assim você pode utilizá-lo como carimbo. Bom, aí você vai precisar também, é claro, de alguma camisa. Eu peguei uma camisa velha, uma camisa que já está bem usada, branca, tá? Para poder fazer essa experiência com vocês. Mas se você quiser, pode ser uma camisa nova. Na Casas Andrade mesmo vende, baratinha. E também, se você vai utilizar, por exemplo, a camisa na cor preta, eu sugiro que você use uma tinta da cor clara. A gente também tem que tomar cuidado com isso. No caso aqui, como eu escolhi uma camiseta branca, então a maior parte das cores, principalmente se forem escuras, né, vai ficar legal. Você não vai poder usar o branco aí, né, nesse caso. Aí você coloca, né, a sua produção que está já com a tinta, né, em cima da camisa. E aí ela vira uma espécie de carimbo. Então, gente, e aí, você gostou de conhecer sobre os símbolos Adinkra? Então, pesquise um pouco mais e tente fazer uma produção como eu sugeri, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!